Ok. Um, um bocadito rouco e com, portanto, a combater e já a ser tratado de uma infecção respiratória. Um, aproveito para treinar ou retreinar a questão da segurança. E muitos sobrevivencialistas e preppers não gostam muito de falar até certo ponto em questões de segurança. Eu vou-vos dar hoje um brinde. Vou falar abertamente em sistemas de proteção, até porque Portugal, a criminalidade cresceu brutalmente, especialmente nos últimos tempos, mesmo nos últimos tempos. E temos agora... desculpem, então sim, é própria da infecção. Temos agora... estávamos no terceiro lugar em países a nível de segurança, estamos no 30º já, e temos acho que 30% de aumento de crime ou qualquer coisa desse estilo. E temos agora toda aquela questão da fuga dos presos que tanto alarma levantou e assim. E é claro que é gente perigosa. E muitas vezes é gente perigosa porquê? Por exemplo, no caso do Fábio Cigano. É perigosa porque o Fábio Cigano, os outros, não sei, os outros... O Fábio Cigano é perigoso porque é violento e não mostra, não me parece ser muito inteligente. É claro que criar uma... Claro que eu não quero encontrar o Fábio Cigano, ou que o Fábio Cigano me encontre. Mas, porque é que eu digo que o Fábio corre muito risco de ser apanhado? Porque o Fábio, por exemplo, o Fábio fez coisas, andava armado sempre, e pelo que eu vi apareceu era uma G13 e uma Kalashnikov. Ó pessoal, é assim. E, inclusivamente, para aterrorizarem pessoas, pelo menos vi uma parede de uma casa baleada. Gente, ok. A não ser que o Fábio tenha conhecimentos de vida, de vida e de sobrevivência em alta montanha, e ele quase certeza está escondido em casa de amigos ou de alguém que ele... vamos imaginar que raptou. Aliás, o governo não se está a ajudar a si próprio, como aliás é mesmo em catástrofes, isto é recorrente, infelizmente. O governo neste momento devia ter já dito às populações, em vez de dizerem nós não sei o quê, já ter pedido às populações ajuda. Porquê? Aliás, pior que a fome muitas vezes é o problema da segurança. Porquê? Porque vamos imaginar que o Fábio raptou e está na casa de alguém e os tem como raptados. O Fábio ou os outros, ou o Fábio e os amigos, etc. A partir de um ponto vai haver um consumo maior de alimentação nessa casa, se eles não se mudarem. Logo, pedir à população, ao pessoal que serve nas mercearias, nas padarias, etc., para dar uma ajuda, seria importante, não é? Se notarem qualquer coisa fora do normal, digam às autoridades. Ok, mas pronto. Continuando. O que é que eu vos estou a mostrar? Eu tenho vários pontos aqui. Uma das formas de... e há uma lista que eu tenho para seguir. Reparem, isto que vocês viram foi 1000 lumen. Ora, reparem o que é 1000 lumen virado para o teto. A lanterna de 1000 lumen virada para o teto. Ok. Vários pontos na minha lista. 1. Em situação de caos, crise social, falta de luz, motins, ausência do Estado, queda da civilização. Vou seguir então os vários passos e pontos que escrevi.
Primeira coisa que é importante: criar o seu próprio apagão. Belas como estas de cemitério, com 2 pilhas de 2 As de 1,5 V, duram pelo menos um mês ligadas. E, apesar de a câmara não dar a dimensão real, eu vejo, tenho as dimensões todas da divisão onde estou. Tenho a dimensão, os objetos, o ponto onde estão as sacas e muito importante é tu criares o teu próprio apagão, seja numa guerra ou noutra situação qualquer, porque se tu criares o teu próprio apagão, às escuras, tu conheces melhor a tua casa do que ninguém, defendes-te melhor e crias os obstáculos que quiseres. Ora, portanto, tu crias o teu próprio apagão. E há vídeos que eu tenho onde tenho... há vídeos que eu tenho onde tem... onde acho que é um treino de 3 dias sem luz. Reparem, eu estou-me a mexer dentro de casa e vocês não estão a ver nada. Agora, eis-nos noutro ponto da casa. O que é que eu tenho aqui? Tenho o quadro da luz. É aqui que eu vou desligar a luz da casa. Mas o quadro da luz fica ao lado da porta. E uma pessoa esperta, ou se souber ou até se vir este vídeo, pode chegar aqui e ligar os disjuntores. Ok, portanto, tu desligas os disjuntores numa situação de conflito, etc. A pessoa pode ligar os disjuntores, mas depois há alarmes na porta. E mais ainda, numa situação dessas, a porta, normalmente a porta da frente é o problema principal. Esta porta da frente não é segura, mas não é muito segura. Uma situação mais lixada, ou mais de conflito social ou assim, uma barra aqui, eu podia passar por baixo da barra, mesmo que fosse pregada. Porquê? Porque muitas vezes pode-se usar um ariete ou caraças, até inclusivamente forças de segurança que se tornam bandidos por fome ou assim. Um ariete aqui e depois mobília que tu vais... Podes inclusivamente... Como é que podes fazer para puxar, por exemplo, uma arca e pôr aqui? Podes tirar... Imagina que tens uma arca cheia de coisas. Tiras as coisas, porque tens tempo para estar dentro de casa e a casa é o teu melhor refúgio. Isto não é uma situação em que tu foges de casa. Esvazias a arca. Mexes a arca vazia. Nem que a arrastes pondo em cima de panos ou assim, para não dar cabo do chão. Depois, com a arca junto à porta, enches-a de coisas, pá, e já, mesmo com ariete, os gajos até podem arrombar a porta ou caraças, ou para entrarem, torna-se muito mais difícil, porque perdem tempo, e ao perder tempo, tu, se fores um gajo que tiver licença e tiveres a arma registada, portanto, nas autoridades do teu país, pelo menos 15 ou 16 saudações cordiais a quem queira vir-te chatear. Ok. Numa situação, depois, estou-me a continuar a mover, por exemplo, ainda em relação àquelas, reparem, vem aquela luzinha que eu vos mostrei? Ok. Agora, vamos ver o seguinte. Reparem nisto. Isto é uma coisa já pré-feita. Aqui é uma cena para eu pôr, por exemplo, na mão. Reparem nisto. Eu não ilumino o ar quer dizer o teto, mas ilumino o chão. Ok. Desligar. Ligar. Vamos apagar a lanterna. Estão a ver? Isto pode não vos dar a ideia, mas dá-vos
Eu posso até andar com isto dentro de casa, preso à mão. Desculpa que eu estou com a mão preso, sim, à mão. Eu já criei isto. Esperem. Preso à mão e levantas. Também dá para assustar gente quando tu vais na mata. Isto ilumina-te a nível do chão, não te deixa partir a luz para os tetos e tu não és visível. Mesmo em relação à visão térmica e visão noturna é assim, opa, é tudo muito bonito, mas os dispositivos de visão térmica e visão noturna gastam muitas pilhas, pá. E normalmente são usados durante só aquele período de operações especiais. Como é que te apanham basicamente em tua casa? Uma equipa de operações especiais, uma SWAT team, claro que me apanha, como é lógico. Mas mesmo assim posso-vos dizer aquilo que aconteceu quando foi naquela época de ataques terroristas do ISIS e quando foi, por exemplo, com o estilo com os refugiados do Bataclan e assim. E depois vou-vos falar, um dos tipos meteu-se, vou-vos falar também na banheira, um dos tipos meteu-se na banheira e feriu 2 polícias e inclusivamente matou um cão da polícia. Um Malinois. Aliás, sobre às vezes também aproveito para sobre defesa contra cães. Reparem apenas aquilo que se vê. Eu consigo navegar, eu vou-me mover dentro de casa e eu consigo navegar por dentro de casa. Outra coisa que é importante, sabem como é que uma vez se chegou a matar um cão? Mandando-lhe para dentro da boca, raio ou baigon. Não só por causa dos insetos, mas raio ou baigon. Claro que pronto, ouçam, eu já tive animais, eu tenho animais, tenho periquitos, nada de cenas malucas, ok? Estou a falar em situações extremas. Depois, a visão noturna e os infravermelhos, e a visão por infravermelhos, visão térmica, não consegue passar vidros. Sobre vidros, ter as janelas. Deixem-me mostrar-vos uma coisa. Reparem, estou a navegar dentro de casa. Viram um ponto de referência, que até podem ser com cores diferentes. Vou para outro ponto de referência. As vossas... Ok, iluminação indireta. As vossas janelas estão fechadas. Pode ser uma situação de guerra e assim. E se for uma situação de guerra, vocês dormem no centro, mais no centro da casa, dormem no chão, porque, por exemplo, uma pessoa que conheça, ou até que possa já ter visitado a vossa casa ou assim, e mudem de sítio, vai pensar que vocês estão aonde? Vai pensar que vocês estão na cama. Já agora, isto aqui é um cobertor de lã. Porquê que isto é importante ser um cobertor de lã? Eu tenho sempre um cobertor de lã em cima. Porquê? Porque a lã molhada não queima, no geral, demora a queimar. Por isso, é claro que ao lado da cama, reparem, olhem como se mostra o pó. Vem aqui um extintor com pré-ostátil e assim. Ok, já agora gross, ou seja, nojento. Vem a expectoração. Ok. Que está branca. Ok. Agora. E já agora vou-vos mostrar outra coisa. Que é também importante a nível de segurança. Outra destas velinhas e o que é que está atrás? Eu vou-vos mostrar.
Coração de Jesus, São Miguel Arcanjo, Santo Onofre e o Padre Pio. Mas tu, ao mostrares isso, estás a mostrar que és religioso e mais tarde numa perseguição religiosa. E atenção, estamos perto de perseguições religiosas, mesmo pela sociedade civil. Eu vi há pouco tempo, e estou a pôr este vídeo tendo como possível visualizadora, e até porque vou colocar no Facebook uma amiga que há pouco publicou uma coisa muito forte contra que utilizava a religião católica para gozar, como aconteceu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Eu insurgi-me e haviam de ver as reações de muitas e os gostos de muitas outras pessoas, porque é um fanático e assim. Nós estamos num período de apostasia e não estamos longe, basta ver as igrejas que foram queimadas e assim. As pessoas dizem-se católicas, mas não têm fé, não temem a Deus, e estamos num ponto onde os católicos podem ser atacados e têm direito à legítima defesa. Ok? Outra das coisas, por exemplo, se há, a nível de, por exemplo, tem aquelas cenas de alarme, dizer assim, reparem que mesmo estou a mexer em casa sem naquilo que vos parece a escuridão, mas eu tenho basicamente o chão iluminado levemente por aqueles pontinhos que são o suficiente para eu navegar. Isto aqui é um alarme 360 graus, 85 decibéis, 80 metros de cobertura, que eu até posso levar de estilo para o acampamento, ou seja, eu tenho o detector, e o detector que me apanha 50 graus, que tem 360 graus, detecta a toda a volta, o detector vai fazer tocar a campainha noutro ponto onde eu possa estar, ou seja, eu até posso usar de estilo à volta do acampamento, claro que possivelmente por causa dos animais e assim iria ser acordado várias vezes, e há depois outros tipos de alarmes, com fios, com etc. Mas, e depois ter as pilhas excelentes para ele. Este vídeo não se insere no campo da saúde, já agora no campo da saúde, das cenas que são mais importantes e mais difíceis de arranjar são os antibióticos. Se fosse nos Estados Unidos ou no Canadá, onde é permitido, e aqui em Portugal penso que também, mas se algum médico ou alguém com conhecimentos médicos estiver relacionado com isto, quem me arranjar a azitromicina, eu por uma caixa de azitromicina dentro do prazo e por uma caixa de amoxicilina, para ter de reserva, porque eu sei, e não só já fiz formações, mas estudo muito os tipos de antibióticos, onde se usam, etc. Quem me arranjar isso, ganha uma caixa que custe 5 euros, eu dou por ela um balúrdio. Não estou, ouçam, se for crime, não quero com isto, se isto que estou a dizer for criminoso a nível da justiça, não estudei, não quero com isto estar a incitar a que ninguém cometa crimes ou ilegalidades, ok? Mas numa situação de sobrevivência, por exemplo, os remédios que me foram receitados, eu já os tinha, porque eu vou-os guardando, e uma parte dos remédios, mesmo às vezes passando o prazo, e no geral não passam. O Exército dos Estados Unidos fez um estudo e eles duram mais de 90%, ou seja, 90% da eficácia mantém-se para lá do prazo de validade, mas depois é uma responsabilidade pessoal. No entanto, o que eu estava a dizer era, se uma caixa custar 5 euros, e se não for ilegal e alguém me arranjar, algum médico ou assim, uma caixa de azitromicina ou uma caixa de amoxicilina, eu dou um valor ou coisas, eu pago muito, muito bem por quem me arranjar. Se não for ilegal, eu não vi a nível do Código da Justiça, se algum juiz ver isto ou algum advogado ou assim, eu não vi, não sei se é ilegal, não quero
não quero aliciar ninguém a cometer ilegalidades, mas a nível de sobrevivência é muito importante. Quando faltam os antibióticos, já agora deixem-me dizer, e uma coisa que eu vou arranjar, e reparei, ei pá, tu não tinhas, fugisses, e aqui é importante, se nós fugíssemos de casa, termos um bom sistema de dormida que nos mantenha quentes, protegidos dos elementos e assim, ou seja, o Bug-Out Bag precisa de ter menos coisas ligadas ao bushcraft. Ao bushcraft, no fundo, com a faca, o flint, o cantil, os 5 elementos essenciais, não é, de sobrevivência, que é a cobertura, a corda, a capacidade de combustão, de corte e qual é a outra? E opa, falta sempre. E o cantil. Permite sempre ferver água, permite construir certas cenas e assim, mas o problema principal acaba sempre não por ser os confrontos, nem por ser a violência, mas por ser a saúde e a exposição aos elementos, não é? Se eu agora for para aí, por exemplo, tinha que estar, se eu saísse, podia fazer um bug-out agora, sair de casa, apesar de ser na casa onde nós temos tudo, mas tinha que me proteger muito mais do frio e assim, e não é? Não convém a exaustão, etc. Mas, por exemplo, o resto dos remédios que me receitaram, estava eu a dizer, eu já os tinha. Tirando o antibiótico. E sabia quando os aplicar, porque nós aprendemos quando aplicar os antibióticos e pelos sintomas. Ok, continuando na questão da segurança. Porta da frente, muito bem. Porquê é que eu cheguei à beira da janela e disse janelas fechadas e assim? E, por exemplo, porquê ficar no meio da casa? Porque no meio da casa e portas fechadas e assim? Porque, por exemplo, mesmo que estivéssemos numa zona de guerra, estilo que viesse mísseis, estilhaços, granadas, etc., se nós tivermos as portas fechadas e ter portas fechadas, houve um amigo meu que se calhar vai ver este vídeo, e eu vou dar um bocadito de luz a isto, senão isto fica... Não, um strop, peço desculpa, não um strop, isso são outra coisa. Ele disse-me que uma das cenas que, não sei se era o meu familiar que tinha, era várias portas fechadas, ou seja, fechar portas até se chegar ao sítio onde vocês estão, sem nunca se encurralarem, é importante. Outra coisa importante é o seguinte, vou apagar a luz e vou-vos mostrar uma coisa. As saídas da vossa casa, repara, há aqui um outro ponto de referência que eu tenho a seguir àquele, e agora vou-me mover aqui porque eu consigo ver com a minha visão adaptada à noite. E agora vou-vos mostrar uma coisa. Estão a ver isto? Apenas vos mostro uma parte, ou seja, há uma capacidade de sair de casa por outros meios. E pode servir outros, pode servir estilo de ponto, uma escada, pode servir até de elemento de bloqueio. Outra coisa, por exemplo, a capacidade de recarregar os vossos, e agora estou-me a mover também na escuridão. Já agora, quanto à pistola ou pessoal ou outros instrumentos defensivos, a pistola, eu, por exemplo, não tenho, posso dizer, não tenho problemas nenhuns, não a tenho no quarto. Pode ser que venha arranjar um cofre para ela, com uma abertura rápida, às vezes com código. Mas qual é o problema disso? É o problema também, temos que pensar que pode haver um pulso eletromagnético, uma injeção de massa coronal, e temos que ter estas capacidades de não só de poder viver, ter coisas protegidas, por exemplo, em alumínio, dentro de alumínio, preparadas contra pulsos eletromagnéticos, mas, por exemplo, e para recarregar lanternas e assim, se não for um pulso eletromagnético. Ora, temos aqui a sempre linda Lucy Light a funcionar no mínimo. Vou-vos mostrar uma coisa.
Estão a ver aqui este porte por onde a Lucilight carrega. A Lucilight também carrega, tem esta placa solar. A Lucilight não é boa para recarregar telemóveis, mas é boa, por exemplo, tem esta saída aqui USB que permite recarregar lanternas e assim. E há outros powerbanks. Depois ela também já agora indica. Estão a ver? Está no máximo de carregada. Mas, por exemplo, uma Lucilight aguenta-vos aí 2 noites e meia. Portanto, aguenta-vos para aí, no mínimo, aguenta-vos para aí 2 noites e meia em constante funcionamento. Só que aqui, com a Lucilight, vocês já se iluminam um bocado a vós próprios e já se podem tornar um alvo. Outra coisa que eu estou aqui perto da Lucilight e, por exemplo, eu posso, por exemplo, chegar a uma janela e nas janelas, as janelas não deixam passar, paredes e janelas não deixam, dispositivos no geral, não deixam passar a radiação infravermelha ou os dispositivos de visão noturna. Este ondulado que vem aqui é porque há um pulse wave modulation, ou seja, há uma modulação de onda, e se a Lucilight estiver a funcionar no máximo, ora, e a Lucilight com ela nem está muito cheia de ar, a Lucilight com veem que no máximo ela já não mostra tanto ondulado. Ok. No máximo o ondulado diminui, mas se eu diminuir, ok. Ora bem, agora vou-vos mostrar outra coisa, que também é nível de segurança, porque segurança não é só... Vamos imaginar que vocês estão e até têm mais mantimentos durante um período de tempo e há um vírus grave por contacto e as pessoas são aconselhadas a não sair de casa. Uma das coisas que pode ser importante, e agora vou-me mover para outra parte da casa, e vou-vos mostrar o que é... Ora, estão a ver ali uma ratoeira, porque há periquitos e eles espalham as sementes, e tendo-os eu num grande espaço, tenho também, se repararem ali, vários grãozinhos. Aqueles grãos são aquela coisa que é um isco, é comida de ratos. E aqui tem, sabem, aquelas ratoeiras de chão. Está ali uma ratoeira de chão, daquelas ratoeiras que se põem só aqui nesta zona onde eles estão, há 3. Portanto, há a ratoeira tradicional e há 2 ratoeiras com o veneno dos ratos. Para se me aproximarem, eu já lá embaixo na garagem cheguei a apanhá-los, quer dizer, não só a dar cabo deles, mas a vê-los depois de terem sido, isto é horrível, mas é o que é, de terem sido envenenados, portanto esticados, basicamente, mortos, porque o coiso é saboroso, o veneno. Este é também um problema de segurança, até porque vocês vão comer e possivelmente numa situação muito complicada não vão... Reparem que a Lucilight, como a Lucilight me iluminava dentro de casa, não vão conseguir pôr no lixo, precisam de sacos para fechar o lixo. Mas o cheiro no momento em que vocês estão a comer, e por exemplo no acampamento, e lá me estou eu a mover por casa, no acampamento, e agora estou noutra parte da casa e tenho, por exemplo, vou-vos ligar aqui outra referência. Ora, deixa ver, que é outro sistema. Só um bocadinho. Será para o outro lado. Ok. Desculpem, só um bocadinho. Isto tem que ser feito sem... Este aqui, deixem-me ver uma coisa.
reparem, este aqui é verde e marca-me um ponto de outro ponto de referência. Eu neste momento, sem eletricidade e estilo sem gás, estou, neste momento, reparem uma coisa que eu vos vou mostrar. E aquilo marca-me outro ponto. Eu com o vermelho e o verde até posso, com as cores diferentes, sinalizar as cenas. Vou mostrar-vos. Esperem um bocadinho. Porque estou a fazer arroz. Eu estou habituado ao ritmo de vida noturno. Estou a fazer arroz, que aliás já posso apagar, num fogão de campismo. Ok. Mas, por exemplo, tenho aqui... Estão a ver esta lata? Com um apoio aqui, com outro apoio aqui, com a grelha, com álcool azul aqui dentro, isqueiro, fósforos para acender o álcool azul, faço exatamente isto e encho isto de álcool azul. Se for no saco de fugas, tenho também pastilhas que são acendalhas, pastilhas de combustível, que me dão pelo menos para fazer 5 refeições ou ferver água, para purificar. E além disso, nas janelas, por exemplo, uma das coisas que vamos imaginar que vinha alguém e que tu não abrias, ou que magoavas alguém, ou porque sabem que tu poderias ter mais conhecimento de sobrevivência e as pessoas estavam desesperadas e assim. Por exemplo, cena na porta. Tu com álcool podes até pôr uma, mesmo que não estejas... podes, atenção, que isto... Estamos a falar em situações sem lei, nem ordem, em situações totalmente de sobrevivência, em situações de limites. Eu, por exemplo, com uma caneca pela pega, posso, vamos imaginar o seguinte, eu pego uma caneca daquelas de pega, encho-a com uma parte de álcool ou combustível, prendo-a com a asa aqui e por baixo seguro-a, faço aqui um furinho, mesmo que seja com canivete fininho ou com aqueles furadores de canivetes Victorinox, por exemplo, e a caneca fica aqui segura, mas esta parte aqui que é segura, eu tenho esse fio preso a um fio e depois com um camarão, porque eu tenho camarões para guiar cenas, se for preciso, que encaixo, puxo esse fio. O que é que ia acontecer? Ia acontecer, se esta porta podia ser ao abrir a porta pelas pessoas. Esta porta, podia pôr aqui um aqui outro, despejava o combustível em cima das pessoas, o que não era bom por causa deste chão aqui que tem verniz e que é combustível, mas eu posso puxar esse fósforo, deixava a cena em cima e depois há uma coisa importante, muitas vezes, ter isto aqui, opa, não, vamos ver, vem ali o pontinho verde, que ilumina só a parte do chão, não nos ilumina como alvos, mas e depois reparem aqui, por exemplo, como na parte do fogão eu tenho a parte do estouro fechada. E ouviram isto? Isto é barulho de, por exemplo, tenho um grande conjunto de garrafas de plástico que posso espalhar no chão, que servem de alarme mesmo quando não tivesse, se a eletrónica tivesse falhado assim. Ouviram? Tenho light sticks. Light sticks são luzes químicas. Claro que tenho o alarme de incêndio ali, de fumos. Mas, por exemplo, ter também, se os vossos vidros não forem laminados, ter fita por dentro para eles não partirem todos só de uma vez. Ou seja, e vamos imaginar, que era o que ia acontecer ao fim de um tempo, que, por exemplo, uma determinada, estão a ver? Imaginem o que é um gajo despachar, porque eu tenho... Vou-vos mostrar uma coisa rapidamente. Bem, tenho armazenamento de garrafas que posso espalhar pelo chão, podem fazer barulho. E depois sou também pescador. Ou seja, como sou como pescador que tenho metros de fio e anzóis que eu posso amarrar ao longo da casa. Portanto, já estão a ver o pesadelo que não era até para cães que pudessem entrar, não é? Porque eles com fio de pesca e o caraças com as cenas dos anzóis ficariam presos e poderiam ser atingidos. Uma das janelas, por exemplo, terem hipótese dela ficar aberta, porque vocês depois podem vigiar de certa forma
a rua, mas vamos imaginar que vigiam a rua. Como é que eu faria, por exemplo, com uma lanterna potente? Pegaria, por exemplo, num cabo de vassoura, amarro com fita cola a lanterna e ponho a lanterna, e eu estou no outro lado, mas estou com a lanterna no pau de vassoura a ver a metros de distância, se for preciso, o que se passa. Mas, por exemplo, se vier uma multidão estilo atacar a vossa casa, e estamos a falar em situações limites, porque não são essas normalmente que lixam, são mais as de saúde, e inclusivamente há neste momento um aviso de que há alguém que poderá estar a preparar ou poderá aparecer uma doença transmitida por ratos. Logo, e especialmente para quem tem pássaros, tem que, porque eles gostam às vezes de vir à comida, tem que se proteger contra eles. Até no geral nas casas e nos hotéis nós vemos isso, e assim há todo um conjunto de armadilhas e assim que não os permite, portanto, entrar dentro da casa. Outra coisa importante também mesmo nos acampamentos e assim é, por exemplo, mesmo que hajam ursos ou animais ou assim, é vocês comerem fora fazerem as vossas refeições longe da tenda ou assim. Já agora, sobre a tenda, o que é que eu faria? Eu, por exemplo, possivelmente montava uma tenda ou montava um abrigo, mas estava com bico e a dormir noutra parte, ou seja, esse abrigo iria ser esse abrigo a que possíveis atacantes iriam atacar, e eu estava-os a ver do lado. E essa é também uma tática de se defender contra multidões, que é, ao fim de um ataque de uma multidão, as pessoas depois poderão vir, que tipo poderão vir juntar amigos e vir estilo contra ti. Vamos imaginar que uma das táticas é incendiar-te a casa e assim. Um bom refúgio, repara, muitas das partes das casas têm papéis de parede, quadros, etc. Tem muitas coisas combustíveis. Onde é que se tem menos combustível? Na casa de banho. Na casa de banho, dentro da banheira, reparem, perto da cama, cobertor de lã, eu tenho pelo menos 1 ou 2 garrafões com água debaixo da cama ou caraças, para além da cena do extintor. Consigo abrir o caminho até à casa de banho, porque senão, depois está também a questão do calor, mas tu com um incêndio muito grande dentro de casa, pode às vezes transformar-se a cena num forno. Ok. Respirar, ou pôr o cobertor, depois de chegar à casa de banho, pendura-se o cobertor a tapar as frinchas, o cobertor portanto, molhado, molha-se, não se fecha a água, molha-se, tapa-se as frinchas com o cobertor molhado serve de coisas, depois pode-se respirar pela janela, ou por uma coisa que é importante, que são os respiros, onde nós podemos buscar ar, enchemos a banheira de água e temos alguns garrafões ou água para isso, já preparados, e com aquele respiro, por aqueles respiros ali, eu tenho acesso ao ar mais puro. Respiros daquele que a nível de, se houver fallout ou contaminação, e repara, a cena da casa de banho é tudo loiça, e mesmo dentro da banheira, não só tu tens, se for uma banheira como é este caso, não só tu tens a banheira protegida, se a banheira for protegida por uma parede de cimento, melhor ainda, e tu dentro da banheira com água, estás muito mais protegido do calor. Ou seja, quando viessem ver estilo depois da casa arder, porque uma das cenas é tu teres procedimentos e assim, o bug-out bag, no teu percurso até à cena, vinha contigo para dentro da casa de banho, o saco de fuga. Depois, quando os gajos possivelmente viessem a pensar que tu estavas lixado, tu não estás. Outra coisa era, por exemplo, quando eu digo que eles poderiam virar aquelas cenas de combustível, aí é que faz diferença entre, e lá estou eu a mexer-me entre os pontos de navegação, estão a ver? Reparem, aqui, veem, quando eu me aproximei da cena da cozinha, por exemplo, veem, isto é uma imitação de um zip. Porquê é que eles são importantes? Porque estes aqui, quando eu largo a patilha, estes isqueiros ali, quando eu largo a patilha, eles deixam de iluminar. Ou seja, reparem nisto. Eu largo a patilha e ele deixa de iluminar. Nos zips é importante, há variações de zip, mas mais importante no zip, o que é que acontece? Por exemplo, molharia ao chão, ali não seria o ideal, seria uma cena em último
em último caso, molharia o chão e vem mesmo a mover pelos diferentes pontos de casa completamente às escuras. Eu vou aqui ao bolso das calças. Ok. É o outro. Reparem esta capacidade de a gente operar às escuras. Ok. Eu tenho aqui logo, porque, por exemplo, até caía combustível ali, ou eu até mandava combustível para as escadas, ou assim, ou iam atacar a casa com coquetéis Molotov. Não só eles teriam dificuldade em passar o vidro, como em muitas das casas, com o vidro laminado, mas teriam também dificuldade em ora bem, este zipo aqui, é claro que aqui estou a falar em situações mais extremas. Isto que ouviram cair era um ferro rod ou um flint que está num dos bolsos que eu trago sempre comigo. Vamos então sentir a cena das calças. Ok, eu já as tirei do sítio e agora porque é que os zipos e derivados, como ao outro que eu vos mostrei, são importantes? E desculpem este período de escuridão. E lá me estou eu a mover por os pontos. E depois a casa é irregular. Reparem nisto. Porque o zipo mantém-se, eu atiro pelo chão para uma zona onde esteja combustível e o zipo mantém-se aceso, não apaga, logo vai incendiar o combustível. Imagina que eu sabia que, e atenção, estamos a falar em cenas de defesa de vida, e eu sou também escritor de novelas e assim, logo, isto não significa que, e aliás vigio-me muito, como já vos disse, a nível mental, com profissionais. Reparem nisto, eu posso despejar combustível para as escadas, que é de mármore, o que não seria o ideal nunca, porque há vizinhos e podia apanhar a porta dos vizinhos, mas num caso de extremo de estilo multidão à porta ou assim, imaginem que eu nesta parte aqui despejo para fora álcool. Pá, o que é que acontece com fica um chispe grelhado à porta. Outra coisa é os gajos tentarem, por exemplo, com marca na porta, tentarem vir e eu dali do lado o caraças a tratar dos gajos, não é? Com instrumentos de distância. Nem que fosse, em último caso, com uma faca posta na ponta de uma vassoura, que me dá alcance. Outra das coisas é que às vezes o pessoal fala é o taco de beisebol. Pessoal, a cena do taco de beisebol é como a cena do taco de beisebol nos carros. Vocês pensam que os sobrevivencialistas sérios e que os preppers e assim, os sérios, porque há muitos, para aí muitos, e o bushcraft é importante, o bushcraft é um desporto, o bushcraft é essencial, o máximo de respeito pelos bushcrafters, e eu zipo a tua como bela. Não quero dizer que eu não tenha belas e assim, mas reparem, eu já sei que eu posso cozinhar uma refeição naquele fogão de campanha ou com álcool azul, que eu não tenho problemas de monóxido de carbono. Não tenho. Já sei porque já experimentei. E esta questão do experimentar é super importante. Entretanto, sobre portas, vou-vos mostrar uma cena. Até vou buscar a Lucy Light. E reparem como eu me estou a mover
por dentro de casa. Ok. Lucilite. Anda cá, Lucilite. Vamos imaginar o seguinte. O pessoal diz, e reparem, eu não tenho, olha, eu não tenho a pistola sequer no quarto, ok? Porquê? Porque muitas vezes há um problema que é a pessoa pode acordar assustada ou assim, e muito menos tê-la carregada. E vejamos o que aconteceu com aquele, acho que era o Oscar Pistorius, que matou a namorada na casa de banho e assim, não é? Há pessoas que são familiares e até têm chave da tua casa e assim, são os familiares próximos, e entram, e tu estilo em pânico, e nunca disparar sem identificar, isso é bem do treino também de memória física, e a pessoa vai e pega e dispara para aquela zona onde ouviu o barulho, porque a pessoa não se identifica ou qualquer coisa, mas vamos imaginar que a pessoa até está a ouvir música ou caraças e não estou a perguntar pelo nome dela, não é? É do caraças. Já agora o Zippo faz parte do meu EDC, mas tem também o Striker, duas cenas. Depois um dia de fazer um vídeo sobre o meu EDC, que é aquilo que me acompanha todos os dias. Mas vamos imaginar uma situação, por exemplo, defensiva, e a cena do taco de beisebol, ou pode ser o taco de beisebol, ou o ferro da lareira, ou qualquer coisa desse estilo. Opa, não é o melhor. Porquê? Deixem-me ir mostrar-vos uma coisa. Por exemplo, com uma Megalite que é também grande, esta. Ok. Vamos então ver o seguinte. Eu posso depois pendurar a Lucilite. Vamos ver o seguinte. Reparem numa coisa. Ok. Vamos lá ver. Depois de vos mostrar o que é isto e como funciona. Veem como notam o pó e assim quando as coisas estão muito bem iluminadas. Ok. Vocês estão com uma Megalite. Olhem o tamanho disto comparado com o Zippo. Ok. Isto é o vosso taco de beisebol ou caraças. Vocês estão à beira de uma porta. Aliás, o melhor é estar... Vocês se põem aqui num espaço aberto como este, caralho, do lado... E uma das cenas de vos defender é encostar-vos à parede. Ok. Vocês com um taco de beisebol ou assim, como é que vocês fazem? Ao passar, por exemplo, para cima, olhem o movimento de... Pac! Ou de lado. Pac! Ou de lado. Pac! Dentro da vossa casa. É muito melhor uma lanterna tática, não se assustem com o brilho, ou então às vezes até os deixam à beira da porta, que é para fornecerem uma arma ao ladrão ou aos ladrões. Parem nisto, atenção ao brilho, tufa, ou então atenção, se alguém tiver epilepsia, não ver os próximos 4 segundos. Ok? Logo, reparem nestas, em todas as situações que eu disse. Outra, por exemplo, que às vezes se vê estilo nas matas e assim, é bué de luzes bué de fortes e assim, são importantes para ver à distância, claro, eu também as tenho e assim. Vamos tirar agora uma
menos potente e vamos iluminar a coisa. E, por exemplo, vocês numa mata, a seguirem numa mata, reparem eu a navegar às escuras. Ok. Eu peguei na pistola. Ok? Agora, reparem nisto. Eu vou na mata e vou a seguir as coisas. Isto é uma Surefire G2 combate. Reparem, eu não estou a usar a Surefire para iluminar continuamente, porque senão em uma hora iam umas pilhas. Isto é para iluminar taticamente. Porque é que às vezes os incandescentes não só que resistem aos EMPs, mas deixem-me pôr aqui o seguinte e deixem-me iluminar. E até vou iluminar com a Maglite virada para o teto. Esta Maglite tem... não, mas vou iluminar, por exemplo, com uma lanterna muito forte e vocês vão ver o que acontece. Ou seja, que é... Ei, pá, vocês usem a vossa lanterna de bué de forte e o caraças, porque cega aos gajos e assim tem as suas vantagens, tem, mas dentro de casa é a reflexão. Reparem nisto. Hã? Estão a ver? Eu estou ou não visível, estou ou não a refletir luz sobre mim próprio, estando de lado. Daí que o truque seja acende, move-se. Está noutra posição, acende, move-se. Acende, se for preciso, dispara, move-se. Ok? Mas reparem como, por exemplo, dentro de casa, às vezes um excesso de lumen estraga tudo. Já, por exemplo, com a Surefire, numa casa ou até numa mata, reparem, até porque vai haver reflexões dos ramos das árvores e assim, menos lumen. E ó, agora tenho que iluminar o cenário, basicamente. Ok. Estão a ver? Agora, se eu fizer isto, estão a ver? Está aqui. Mas já é muito menos visível. E, no entanto, a nível de... Estão a ver logo? É claro que não se pode ensinar tudo em pouco tempo. Quando eu, em 2011, já estava ligado a estas cenas. Claro que se vai aprendendo muito e aprendendo muito sobre saúde e assim. E disseram-me, inclusivamente, portanto, o tratamento é... basicamente 5 dias, mas dizem-me que daqui a 3 dias estarei curado, se Deus quiser. Já, os primeiros remédios já fizeram efeitos, porque eu estava sempre a tossir continuamente e com expectoração. Mas, deixem-me ver se me passou mais alguma coisa da lista. Agora, claro que a nível de defesa pessoal, pá, ora bem, deixem-me ver se eu já falei nestas cenas. Tu querias o teu próprio pagão, esperas por exemplo, numa porta. Se tu ficares numa porta, aqueles que venham, tu vais te defendendo dele 1 a 1. E depois é assim. Tens que ter sacas para acumular o lixo, para guardar o lixo. Portanto, ficar mais no interior da casa. Eu dormiria, por exemplo, na minha cama normal. Não, dormiria para ir no chão ou assim, com um tapete em diferentes partes. Claro que, por exemplo, numa situação de motim, claro, a arma estaria carregada, por exemplo, dentro da gaveta da mesinha de cabeceira, ou dentro de um cofre com entrada rápida.
Porque senão o que é que vai acontecer? Se estiveres a dormir ou assim, ou estiveres até meio doente ou assim, às vezes pode ser apanhado pela tua própria arma, não é? Roubam-te a arma e pronto. Ok. Estão vistos todos os pontos. Agora, o melhor instrumento de defesa pessoal, se vos for o próprio gás de pimenta, às vezes, por exemplo, num ambiente fechado como este, o gás de pimenta, caralho, vai-te lixar até certo ponto, ou com vento contrário, ou assim, depende das situações. Mas o melhor instrumento de defesa pessoal é, como eu já mostrei, só vou mostrar aqui um bocadito, a lanterna tática, e que ela te saia um bocadinho da cena da mão para te servir como instrumento de tal impacto, com uma mão à frente e com outra. Primeiro chamas a atenção, mas mesmo uma lanterna com menos lúmenes, mas boa capacidade de projetar, como aquela Surefire que mostrei e que está para venda, porque nós vamos sempre estar para venda no OLX, que é uma Combat Light. Claro que tenho outras soluções e tenho sempre soluções de incandescência, por exemplo. O que são soluções de incandescência? Por exemplo, a Maglite é de incandescência, mas como tem um grande corpo de metálico, tem lâmpadas de incandescência, não resiste mais aos pulsos eletromagnéticos. Mas, por exemplo, há aqui outra lanterna, como podem ver, e pilhas para os dispositivos, e remédios e assim. Sobre remédios. Um dos antibióticos naturais, o mel, que vou juntar e não tinha no meu Outback, vou juntar um frasquinho pequenino de mel, para aí deste tamanho, assim. E em especial o mel de manuka, que possivelmente vou encomendar. Mas pessoas que tenham, como eu já tive, que menos capacidade económica, nós aos poucos vamos conseguindo fazer as nossas ceninhas. Pode não ser uma lanterna muito boa, é uma lanterna pior, etc. Pode ser, mas os conhecimentos, um garrafão de água de 5 litros e um cobertor de lã, basicamente toda a gente tem. E olhem o que vos pode fazer. Vocês abaixam-se, porque o fumo não se concentra tanto na altura, abaixam-se, percorrem abaixadinho as cenas da casa, porque safam só fumo, cobertos com o cobertor de lã, e conseguem muitas vezes sair da casa. Às vezes com abrir janelas ou assim pode ser pior, ou quando se chega, por exemplo, à beira de uma porta, nós devemos pôr os dedos sempre do lado de fora, do lado exterior, para ver se a parede está quente, para ver se temos fogo do outro lado, não é? Porque se abrimos, vamos criar um backdraft, que é uma explosão por causa da alimentação de ar, e somos atirados para fora, magoamos-nos e podemos morrer, etc. Mas já são muitas coisas. Esta é apenas uma das então, como enfrentar, basicamente, enfrentar nas portas, por exemplo, um pau ou uma vassoura estendidos na forma de lança, com um apontador, que já criam uma distância, porque muitas vezes as pessoas, a tendência normal das pessoas, ainda há pouco vi os resultados de mais uma confrontação violenta aqui na Póvoa, e alguém andou à porrada e partiu uma vassoura, havia a vassoura partida lá, e depois sangue, e assim, não é a melhor maneira de utilizar uma vassoura. Uma melhor maneira de utilizar uma vassoura é utilizá-la estilo como lança. Não é? Porque se for contra um gajo que seja treinado, no momento em que o gajo levanta o bastão de beisebol, ou que levanta sei lá, outro instrumento qualquer, ou até um ferro, quando um gajo treinado, há duas maneiras, ou ganha distância, ou se afasta, ou se aproxima. Normalmente um gajo treinado em defesa pessoal e assim, o que vai acontecer é, se vocês estendem um braço à frente com um pau ou assim, para lhe dar, ou até com uma faca, o gajo vai-vos agarrar esse braço, já está treinado para vos agarrar o braço e para vos torcer o braço entretanto. Um gajo que saiba nunca afasta, tem sempre as mãos juntas do corpo, até porque os impactos saem maiores, não se dá murros, vai-se com uma palma da mão à frente e uma lanterna atrás. E pronto, e é isso. Depois podem aprender e ver mais recursos no YouTube e assim. Mas é claro que estamos a falar de situações mais ou menos extremas. Tudo depende da forma como tu avaliares. Tchau.